Olá, você está no UnaCast e hoje nós temos um episódio especial em prol da comemoração dos nossos 14 anos de Clube Fiel, uma das primeiras agências no Brasil a trabalhar o marketing digital. E eu estou com uma convidada especial ilustre, a minha sócia Priscila Fiuza. Olá! Seja bem-vinda. Obrigada. É um episódio inédito, né? Inédito. Só acontece de ano em ano esse episódio. Vai acontecer no próximo ano com 15 anos aí de episódio. A gente vai falar sobre a nossa história, sobre a história da empresa, né? O que aconteceu aí durante esses 14 anos. Falando a verdade, certo? Quando você ouviu a ideia da Clube Fiel pela primeira vez, em 2007, acredito, né? 2007 para 2008 ali. Você acreditou 100% ou teve ali... Não, acreditei 70%, 30% eu fiquei duvidoso. 2007, eu tinha 20 anos. E um namorado muito louco, com ideias fora do tempo. E eu disse, esse homem só pode estar doido do juízo, porque eu acredito que isso não vai acontecer, não. Então, em termos percentuais, eu acredito que 80% de mim não acreditou. Não acreditou? E Caramba! 20%, e 20%, ela tá me contando isso agora, só tô sabendo agora. E 20% acreditou. Mesmo assim, decidiu ir. Eu acho que eu era muito apaixonada. Ah, tá. Não queria perder o namorado, né? Eu não queria perder o homem da minha vida. E aí eu disse, mas por ele eu vou me arriscar. Mas no decorrer, né, desses 14 anos, Deus fez brotar esse sonho no meu coração também. Legal. E eu entendi que as coisas começaram a fluir de forma extraordinária só quando, de fato, eu mergulhei os 100%. Legal. E eu convidei a Priscila para um almoço, um fast food, porque os recursos eram muito escassos. A gente foi ali para um fast food, a praça de alimentação de um shopping, e eu com os papéis, porque na época nem computador, era luxo, laptop, né, notebook e tal. E eu com os papéis na mão ali fui apresentar o projeto para ela. E ela acabou de dizer, né, que na realidade o que prevaleceu ali foi o amor, né? Não foi nem a ideia. É uma boa base, né? É uma boa base, é o amor. Boa. Mas naquela época a gente dividia um prato, né? Verdade, era um prato para dois. Verdade. Então eu acredito que deu certo, tem dado certo. Sim. Principalmente porque a nossa base era a fé, de acreditar em Deus. E a Priscila foi a pessoa que encontrou o nosso ponto, o nosso primeiro ponto, né? O primeiro local, porque um dos sonhos que eu tinha, né, era além de ter uma empresa, era ter um ambiente para trabalhar, né? Assim, sair de casa ali, né? Eu trabalhava numa grande empresa que tinha lá mais de 500 funcionários, a Priscila também, num grande grupo. E a gente ficava pensando, poxa, se a gente for abrir essa empresa, né, onde é que a gente vai trabalhar? A gente não tem recurso para montar, né? E a gente queria ter um cantinho, mesmo que fosse um lugar ali minúsculo, né, mas que comportasse os nossos sonhos, né, que a gente tivesse ali um motivo para sair de casa e ela procurando, né? Na época não tinha nem internet para buscar imóveis, foi nos classificados ali do jornal, né? Ela encontrou o ponto. Eu acredito que foi o terceiro ponto que a gente foi olhar. Como foi esse encontro? Como foi encontrar o local do início de tudo? Eu lembro que depois de eu ter dado sim, né? Vamos mergulhar nisso, vamos. Já tínhamos data de casamento marcada. Sim. Eu entendi que eu precisava lutar com a minha parte. Uhum. Se a minha parte era organizar, era encontrar um local, era o burocrático, eu teria que fazer aquilo com todas as minhas forças. E lembro que na minha mente eu só tinha um pensamento. Tem que ser um ponto num local nobre da cidade, porque nós vamos oferecer produtos de excelência. E eu tinha muito em mente que eu tinha que achar um lugar viável financeiramente, por mais que a gente não tivesse condições, afinal a gente abriu
o negócio com R$20 no caixa. E as pessoas diziam que nós éramos loucos, porque a gente ia casar no final de 2008. Sim. Somos sócios antes de sermos marido e mulher. Nossa primeira aliança é a sociedade. E eu coloquei no meu coração que eu precisava encontrar um local nesse bairro, Aldeota. E comecei a procurar, até que eu lembro assim, como se eu estivesse entrando hoje naquela sala, que hoje é nossa. Sim. Mas lembro que eu entrei ali e as luzes estavam desligadas, a energia estava desativada, tinha muitos papéis, muito assim. Mas ali, quando eu entrei, eu enxerguei, poxa, eu vou transformar esse ambiente. Legal. Esse ambiente aqui vai ser o nosso início, mas esse aqui vai ser transformado. E acredito que Deus colocou isso no meu coração, porque de fato aquele local foi transformado para o que é hoje um local de encontro, onde as pessoas, tanto os funcionários são transformados, Sim, quanto os clientes, quanto fornecedores. Então eu acredito que isso nasceu do coração de Deus. é incrível, né? Porque quando a gente entrou na loja pela primeira vez, nessa loja Deus nos deu o privilégio de comprar, né? Hoje é uma das nossas sedes, né? Um local nosso ali, todo projetado do jeito que a gente sonhou, mas quando a gente entrou, há 14 anos atrás, era uma loja abandonada de celular. Então tinha todos os aparelhos celulares que você possa imaginar, de todos os tamanhos, jogados no chão. Sabe, a loja, ela tinha cheiro de falência. Ela tinha uma atmosfera assim de algo que não deu certo, sabe? Parecia que o antigo proprietário saiu da loja, olhou um dia para a loja e falou assim, olha, eu não quero mais isso, porque os papéis estavam no chão ali, os celulares todos jogados, muita poeira, teia de aranha, sabe, aquele ambiente que você olha e fala assim, será? Mas a gente não enxergava aquele lugar como um ambiente cinza, como estava ali, né, obscuro. A gente enxergava aquele lugar como um ambiente de prosperidade, né, com muita luz, Não foi assim no início, né? A gente teve que fazer ajustes ali. As nossas bancadas eram as próprias prateleiras da loja de celular, né? A gente não tinha dinheiro sequer para chamar uma pessoa para levar as coisas. Então, por muito tempo, a gente deixou as coisas ali numa sala separada, porque a gente não tinha recurso para fazer isso, né? Mas quando a gente inaugurou, eu me lembro, não sei se você lembra da primeira reunião que a gente fez lá embaixo com a equipe, né? Na época a gente não tinha recurso também para almoçar, então tinha um supermercado ali embaixo e a gente comprava pães, né? E a gente, pão, presunto e queijo, todo mundo almoçava. A gente, os funcionários, todo Biscoito. mundo no mesmo lugar. Outras vezes era biscoito. Então a gente se virava ali, mas muito amor, sabe? Assim, muita paixão, né? Muito desejo de dar certo, muito entusiasmo, né? E as coisas foram fluindo e foram acontecendo, né? Durante esse período, você pensou em desistir em algum momento, assim, no início, né? Porque depois que as coisas vão acontecendo, você vai resgatando ali o que você venceu e isso vai servindo como fosse. Mas no início, quando não tinha um histórico ainda, você pensou em desistir em algum momento? Assim, ainda sobre o local, né, o ambiente, eu lembro que quando eu vi aquelas prateleiras ali, e elas ficavam todas uma em cima das outras, e quando eu entrei no local, eu perguntei, Deus, como é que a gente vai comprar a mesa? Onde é que a gente vai sentar? Como é que vai ser? Não tinha ar-condicionado, né? Não tinha ar-condicionado, era um ventilador verde, velho. A gente usava o ventilador. E eu lembro que eu ouvi Deus falar, pega essas prateleiras, junta todas, uma do lado da outra e faz uma bancada e vocês vão começar aí. Então, isso fala muito pra mim, hoje, olhando, né, para o que a gente viveu e para as soluções que Deus foi entregando, que muitas vezes a gente entra num local idealizando que ele precisa ser perfeito como a gente imagina ou como a gente quer, mas muitas vezes a gente precisa pegar o que a gente tem e transformar em ferramentas para aquela estação, para que a gente possa acessar outros níveis. E assim Deus foi fazendo. Eu lembro de muitos dias em que
Eu saí de um emprego antes da Clube Fiel. Eu trabalhava com eventos, então eu trabalhava de 7 da manhã às 11 da noite, todos os dias. Né? Amava e amava aquela dinâmica de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E eu fui para uma empresa que eu estava construindo do zero, que não tinha clientes, que eu precisava conquistar. Então, uma das aflições que eu tinha no meu coração era o fato de não ter aquela mesma rotina, aquela mesma aceleração, aquele mesmo dinâmico. Clientes ligando, né? Falando, isso. Né? Não tinha isso. Então, às vezes que o meu coração, né, se entristecia ou que eu chorava diante de Deus, eu lembro de muitas vezes que eu me ajoelhava na minha sala, do lado da cadeira, e eu dizia, Senhor, manda clientes, manda recurso, manda provisão, porque isso aqui precisa acontecer. Mas eu lembro que a gente teve vários episódios, principalmente por conta da dificuldade de trabalhar juntos como marido e mulher, das diferenças de perfil, que a gente só foi compreender anos depois. Eu lembro de muitos estresses e muitos desgastes, mas tinha algo lá no fundo do meu coração que dizia assim, não desista. Uma hora isso vai dar certo. Não desista, continua firme que você vai encontrar a recompensa disso. Então, eu tinha algumas tristezas, algumas frustrações, tinha desejo que aquilo mudasse, mas no fundo do meu coração, a palavra desistir não estava no meu dicionário. Então, isso me fez muitas vezes suportar uma dor muito maior do que eu pudesse imaginar que fosse ter, de dificuldade, de preocupação, mas Deus foi me moldando nesse processo. É interessante que esse contexto aí, só para você entender o cenário, né? Quando a gente abriu o negócio, a agência, era uma agência digital, em 2008. Em 2008 não tinha Facebook, não tinha Instagram, o Google estava começando a trabalhar publicidade digital, a mídia era o Orkut não tinha catalogação de mídia, não existia literatura, não existia cursos de graduação, pós-graduação, não tinha ensino sobre isso. Não existia o WhatsApp, a mídia de mensagem era o MSN, e nós entendíamos que a internet ia explodir, mas 99,9% das pessoas não. As pessoas tinham o entendimento que a internet iria sim crescer como um instrumento de bate-papo, de conversa, de diálogo, mas não como mídia, como o meio de comunicação mais utilizado no país. Isso era inconcebível na mente das pessoas. Então, a gente teve que desenvolver um trabalho de criar uma cultura, né, uma mentalidade nova nos empresários. Então, as nossas reuniões com clientes eram muito mais de conscientização, de explicar o que era internet. Eu cansei de receber clientes falando assim, o que é isso? O que é internet? Como é anunciar na internet? Né? Como é colocar a minha marca? Como eu posso ter resultado com isso? Como eu vou mensurar resultado? Né? Na época, os veículos de comunicação, eles não apresentavam resultados como a gente apresenta hoje na internet, com números, dados. Eles apresentavam pesquisas, né? Pesquisas Ibope, né? Datafolha, enfim, eles mostravam ali índices, né, de possíveis visibilidades, né, estatísticas ali que não eram números exatos, mas os veículos tinham, a internet não tinha ainda. Tinha como a gente, era uma promessa, né? Então, eu lembro que eu fazia, em média, por dia, de 12 a 15 reuniões, e era porta a porta. Então, você ia para uma empresa, saía, já estava na outra. O meu trabalho era ir nos shoppings, nos centros comerciais, né, para levar essa cultura. Detalhe, falar de internet sem computador, né, porque computador era muito caro, não existia internet móvel, a internet era Wi-Fi, pouquíssimos ambientes tinham Wi-Fi, então eu ia com um catálogo impresso para falar de internet. Eu lembro que quando eu estava apresentando para o cliente, eu simulava o clique. Ó, quando você clicar aqui, eu virava a página. Vai aparecer isso. Quando você clicar aqui, vai aparecer isso. Né? O cliente, entendi. Então, era uma venda muito difícil. Eu lembro de um acontecimento assim, marcante na minha vida, né? Quando eu pedi desligamento do meu trabalho, né? Onde a gente tinha ali, eu tinha um respaldo, né? Tinha uma história construída ali. Eu pedi desligamento faltando 3 meses para a gente casar, né? E a pessoa que recebeu o meu pedido de desligamento falou que eu estava ficando louco, né? Você tá ficando louco, né? Faltam 3 meses para você casar. Será que você não quer pensar melhor, né? E tudo. Até a pessoa brincou, falou assim, olha, vai para a praia ali, toma uma água de coco, olha o mar, né? E eu fui,
E, de fato, eu fiz isso. Comprei uma água de coco, fiquei tomando ali, olhando para o mar e conversando com Deus, né? E Deus confirmou. E quando eu voltei, essa pessoa, ela deu a sua última cartada, sabe? Ela olhou para mim e falou assim, olha, hoje você está perdendo o seu sobrenome profissional. Porque, de fato, quando eu ligava para um cliente, nesse trabalho que eu tinha, né? Era uma empresa muito conhecida, então o nome da empresa abria portas. E aí, quando eu saí e eu fui ligar para o primeiro cliente falando o nome da minha empresa, né? Até então eu nunca tinha tido empresa constituída, e aí eu ligava e falava o nome ao cliente. Da onde? Eu não conheço essa empresa. De onde é essa empresa? Eu lembrava daquela palavra, né? Como aquilo ali foi doloroso, mas como a Pri falou, existe um processo, né? As coisas não acontecem do nada, né? As coisas não acontecem por acaso, sabe? Eu me indigno porque quando você anda nos lugares, um dos ambientes que são mais lotados são as filas de jogos, né? Mega Sena. Se você for, Mega Sena da virada, tá lá uma fila enorme, as pessoas querendo crescer na vida de forma do nada, na sorte, sabe? Não existe isso. Vai ser preciso desenvolver um processo, vai ser preciso ir além, mas a gente tem muito que conversar ainda, tá? Então, as coisas foram acontecendo. Teve algum momento assim crucial que você olhou e falou assim, caramba, a gente mudou a história, virou a chave, né? Porque tem, né, aquela luta, aquela batalha e tudo ali, você tá quase agonizando e pega um ali. Teve algum momento? Qual foi? Eu acredito que, assim, teve 2 momentos, acredito que 3 momentos. O primeiro foi quando a nossa primeira filha nasceu. E antes, né, mais ou menos um mês antes dela nascer, a gente vivia uma dificuldade financeira muito grande, porque era muito difícil. E eu lembro que, se eu não me engano, faltavam uns 15 dias para ela nascer. E eu questionei a Deus. Deus, tu nos colocou aqui, nós temos plantado, nós temos arregaçado as mangas, nós não temos deixado de trabalhar, nós não temos negligenciado, mas nós precisamos que as coisas aconteçam, principalmente porque agora tem uma criança que vai depender disso. Sim. E eu lembro que, assim, a Camila nasceu 15 dias depois, e eu lembro que eu dava de mamar e trabalhava ao mesmo tempo. Eu lembro que eu levava a Camila para o escritório e, às vezes, dirigindo, ela estava ali mamando e eu carregava ali ela. E eu lembro que nas madrugadas, quando ela acordava, você trabalhava, planejava e pedia ideias a Deus enquanto a gente estava ali. Sim. Entendendo que agora mais uma pessoa dependia da gente. Então, ali eu comecei a ver uma força muito maior, né? Fluindo. Você de hoje não tinha, né? Isso. Fluindo, e aí as coisas começaram a acontecer com uma velocidade um pouco maior. E 3 anos depois, eu estava grávida já do Caio, nosso segundo filho. As coisas já estavam num ritmo mais acelerado. Sim. Nós já tínhamos mais clientes, mais serviços prestados, mais reconhecimento. E agora a gente tinha decidido fazer uma reforma. Sim. Num escritório e transformar aquele ambiente com a nossa identidade, com a nossa cara, do nosso jeito, do jeito que a gente queria que o cliente fosse bem recebido, que ele entrasse ali, ele gostasse de estar, ele se sentisse honrado porque estava num lugar agradável. E eu lembro que eu, grávida do Caio, assim, lembro demais eu subindo as escadas do escritório ali. Conferindo a reforma, né? Conferindo cada detalhe. E lembro também no dia que ele nasceu à noite, eu lembro que fui trabalhar. Sim. Coloquei tudo no lugar ali, porque eu sabia que durante alguns dias não ia estar. Mas aquela reforma e o nascimento de mais, né, outro descendente trouxe ainda outra atmosfera para aquele lugar. E eu vi outras coisas fluírem e acontecerem. E um terceiro momento foi quando a gente abdicou do que para o mercado era o lógico, sim, que era
prestar assessoria de marketing digital, que Sim. agora a gente já estava em outra época, em que as empresas procuravam agências para postar, para gerar Sim. conteúdo, e a gente olhou para aquilo e disse, não é mais assim que as coisas vão funcionar. Daqui para frente, o cliente vai produzir o seu próprio conteúdo, vamos encontrar e caçar talentos para colocar dentro dessas empresas, e a gente abriu mão de um faturamento significativo em prol de a gente entender que o nosso propósito não era o que a gente ia ganhar de recurso, mas era que o cliente tivesse o melhor resultado, a melhor solução, e que ele pudesse enxergar em nós como um parceiro, e não como um tomador, Sim. mas como alguém que estava ali como colaborador. E aí a gente começou a entrar mais no âmbito de consultoria, mais no lado de mentoria, poxa, né? eu tô aqui do seu lado, eu quero te ensinar o que dá certo, eu quero te entregar chaves para fluir, porque ver o que vai acontecer na sua empresa, fazer sua empresa ser impulsionada e fazer sua empresa expandir é o nosso propósito. Sim. E aí eu acredito que a gente acessou um outro nível. Então, para mim, eu considero esses 3. E hoje eu acredito que a gente está no 4º nível, Sim. que ainda está em construção, então eu vou poder falar dele um pouco depois, mas de quando a gente preparou ali toda a nossa equipe e disse, olha, agora a gente vai expandir, vai atingir um mercado nacional, já estamos atendendo também clientes internacionais, então assim, a gente está agora no meio de um processo, de um 4º passo, que é uma 4ª etapa, que os nossos olhos da fé já enxergam onde a gente vai chegar, porque Deus já nos deu essa promessa, mas a gente ainda está construindo, arregaçando as mangas, suando e pagando preço para aquilo que a gente vai acessar. Perfeito, incrível. Enquanto a Pri estava compartilhando sobre os momentos ali, né, que ela viu que as coisas estavam mudando, eu lembrei de um fato que foi bem interessante, foi fundamental para esse acontecimento. Eu quero entregar essa chave para você. Nós sempre tivemos o hábito de viver pela fé e de a gente declarar coisas que ainda não estavam acontecendo como se já tivessem acontecendo. Então, esse é um dos lemas da nossa vida, né? E eu lembro que quando o nosso escritório ainda era muito ruim, fisicamente falando, né? A estrutura bem complicada, a gente não tinha coragem de chamar um cliente para lá, porque realmente era tudo muito bagunçado, a gente não conseguia organizar a casa, a empresa até já estava crescendo, mas era aquele crescimento muito sem planejamento e tudo. E aí eu atendi uma arquiteta. E essa arquiteta, ela olhou para mim e falou assim, Diego, eu estou precisando fazer uma marca, eu estou precisando fazer um site, mas eu não estou com recurso para contratar vocês. Aí eu falei assim, olha, vamos trocar em serviço. Você faz um projeto, eu tenho um sonho, eu tenho uma visão de como eu imagino que esse escritório seja. E detalhe, ela estava lá no escritório, então assim, imagina uma arquiteta no escritório todo bagunçado, né? E imagina a impressão dela. E aí ela lá, e a gente fechou esse negócio, né? Uma permuta, uma troca ali. Eu ia desenvolver a marca dela e todo o marketing, ela desenvolveria o projeto. E aí eu comecei a escrever, sabe, o que eu imaginava, uma sala de reunião, um lugar para servir café, uma recepção, a nossa sala, eu e a Pri, a gente não tinha uma sala nossa ali, era tudo muito junto com todo mundo, né? E eu comecei a desenhar uma ilha de produção e tal, e apresentei o briefing para ela, e essa arquiteta desenvolveu o projeto e ficou lindo, ficou incrível. Eu lembro que no dia que eu vi aquele projeto 3D, ela trouxe impresso, inclusive, eu mostrei para a Pri, ela falou assim, uau, como a gente vai fazer isso? Eu falei, eu não sei, mas eu vou fazer uma coisa agora. Aí eu chamei a equipe, a gente trabalhava no 2º andar e a equipe no 1º, né? Eu chamei a equipe e falei assim, pessoal, essa vai ser a nossa nova estrutura, né? Eu mostrei, todo mundo ficou, uau, incrível, tal, e quando? Aí é para já. Então, ali, eu já trouxe a equipe, já falei tudo como se fosse acontecer, embora fosse impossível acontecer aquilo, mas eu já tinha um projeto, né? E depois de, acredito que 3 meses do dia dessa reunião, a gente estava entrando no escritório do jeito que estava projetado ali no 3D, a gente celebrando, fizemos um momento ali de oração, e ali foi o grande romper, né? Porque a gente saiu
do patamar de ir até o cliente, porque a gente não tinha um ambiente legal, então a gente precisava ir até o cliente. E a gente trouxe um hábito que não existia no mercado do cliente ir até a agência. Então, hoje, tem fila de espera lá, né? Os clientes, eles pedem para ir para a agência, eles se sentem confortáveis, é um ambiente realmente incrível ali para ele, né? E aquilo fez toda a diferença no nosso negócio, porque a gente passou a atender clientes, passamos a aumentar o nosso ticket médio de venda, né? E a gente começou a ter ali resultados fantásticos, né? Isso é incrível. Se você pudesse desenhar o mapa do futuro, né? A gente está aí em 2022, chegando aí no final do ano, estamos completando 14 anos de empresa, dia 1 de setembro, 14 anos. Se Deus chegasse para você hoje e falasse assim, Priscila, vamos sentar aqui, eu quero que você desenhe o futuro. Como você imagina o futuro? Como seria esse desenho? Eu acredito que nós teremos muitas unidades da Clube Fiel, uma em cada estado, com seus franqueados, e eu acredito que esses franqueados são pessoas escolhidas por Deus que têm o mesmo propósito que nós temos. Legal. Uma equipe ainda mais forte, mais firme de produção, de execução, que hoje nós temos uma equipe de honra. Legal. Que tanto é valorizada quanto valoriza a oportunidade e a construção, porque a gente carrega muito isso de transformar a vida daquelas pessoas que se encontram com a gente, que são improváveis como nós somos. Sim. Era muito provável que nós estivéssemos aqui. E eu acredito que cada vez mais eu e você vamos cuidar de pessoas, de empreendedores, do emocional, do espiritual, do propósito, da identidade, para que essas pessoas estejam cada vez mais conscientes de quem elas foram feitas, para que elas foram feitas e que elas possam usar suas habilidades com intencionalidade, para que cheguem ainda mais longe, e nós vamos contemplar tudo isso acontecendo. E eu acredito que não só nacionalmente, mas nos principais países, eu acredito que nós estaremos, que Deus vai nos enviar para esses principais países, para nos conectar com as pessoas certas, para que pessoas tenham acesso àquilo que a gente carrega e que a gente tenha acesso ao que essas pessoas carregam, porque funciona como uma troca ali de unção mesmo, uma transferência de unção. Sim. E eu tenho certeza, porque hoje nós temos consciência daquilo que nós carregamos, temos consciência de que onde a gente coloca as nossas mãos prospera, nós temos consciência do poder que Deus colocou sobre as nossas vidas e a autoridade. Então, nós temos consciência que temos muito a contribuir com todos aqueles que cruzam o caminho conosco. Interessante que a gente ouve muito no meio digital, né? Frases como, faça isso que você vai ganhar muito dinheiro, faça isso que você vai faturar milhões, faça isso e você... Ou seja, as fórmulas mágicas, né? E muita gente busca o marketing digital para ganhar dinheiro. O foco principal é esse, né? Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso... E quando a gente viveu, em 2018, o período que a gente mais ganhou dinheiro no marketing, parecia ser o momento que as coisas faziam menos sentido, porque só era dinheiro. Muitos clientes, muito faturamento, muitas rendas, renda fixa, né? Ativos ali na empresa. Mas a gente olhou um para o outro e falou assim, cara, será que foi para isso que a gente foi chamado? Será que foi para simplesmente só ter um grande faturamento que a gente foi chamado para trabalhar? Será que Deus nos entregou essa empresa simplesmente para a gente fazer negócio? E foi quando a gente abriu mão dos clientes fixos que a gente tinha para implantar um trabalho de cuidar das pessoas, né? Eu lembro que o nosso primeiro evento, nosso primeiro momento ali de cuidar, porque parecia uma insanidade. Como assim? Vocês são publicitários, vocês são donos de agência de publicidade, criativos e tal. Como assim vocês vão cuidar de pessoas? Né? O que tem a ver? O mesmo do como assim que vocês vão abrir uma agência em 2008, né? Uma agência digital.
e a gente decidiu fazer um evento para 20 mulheres. E esse evento, ele trabalhava a ideia do corpo, da alma e do espírito. E foi, assim, foi lindo. Eu lembro, me trouxe agora a memória, a gente fez encontros aos sábados, na nossa empresa, tinha um auditório lá, e eu lembro do primeiro dia, quando a gente chegou lá, que a gente preparou um ambiente surpresa para essas mulheres, e nesse ambiente tinha o nome e o significado do nome delas, uma música tocando, elas olhando ali, chorando, né? Antes de começar o evento, elas já estavam se emocionando ali, e foi um evento que transformou a vida de todas aquelas mulheres, né? Foi quando a gente olhou assim e a gente falou, pronto, agora, depois de 10 anos, a gente abriu em 2008, era 2018, depois de 10 anos, a gente encontrou o verdadeiro propósito pelo qual nós fomos chamados para ter uma agência, né? E depois dali, a gente nunca mais parou de cuidar de pessoas, né? Acredito que já foram mais de 300 pessoas aí que a gente cuidou diretamente, fora os treinamentos online na pandemia, né? Todo o apoio que a gente ofereceu aí pro mercado. E isso é muito gratificante, sabe? Você encontrar um propósito no que você está fazendo. Você ter uma alegria, sabe? Falar assim, poxa, eu não trabalho só para ganhar dinheiro, sabe? Eu trabalho para transformar o mundo, para transformar as pessoas, né? Então, quando você tem essa resposta diante do que você faz, tudo vai fazer sentido. E você vai sim ganhar dinheiro, né? Isso é incrível. Teve algum momento nessa nossa caminhada ali que você se arrependeu? Você olhou e falou assim, poxa, eu me arrependo de ter feito isso, ou me arrependo de ter decidido por isso, ou me arrependo de não ter feito isso? Teve algum momento assim que houve um arrependimento por não ter feito, ou por qualquer outro motivo? Teve 2 momentos muito dolorosos, né? 2 situações muito difíceis que me fizeram repensar tanto a minha doação quanto o meu posicionamento. O primeiro foram 2 traições, né? 2 traições de equipe, de grupos diferentes, em momentos diferentes da empresa. Então, depois que aconteceu o primeiro, eu jamais achava que o segundo ia acontecer novamente, mas que me fizeram repensar muito em quem eu estava confiando, em quem eu estava investindo, se valia mesmo a pena dar oportunidade para as pessoas, se eu não deveria andar sozinha, se eu não deveria continuar nessa caminhada, se tudo que foi investido, né, se eu não fui tola. Sim. E eu, né, depois dessas, são 2 situações parecidas, mas bem diferentes, né, de calúnia, de traição, de desonra. Mas hoje, quando eu olho para essa situação, eu considero que eu já perdoei. Então, se você for uma dessas pessoas que está ouvindo aí hoje, eu quero te dizer que você está perdoado, que eu não guardo nenhuma mágoa no meu coração e que eu acredito que você foi um instrumento de Deus para que eu acessasse um outro nível. Porque quando Deus... Eu não acredito que Deus envia a decepção, mas eu acredito que Deus usa a decepção que acontece nas nossas vidas para nos promover. Então, como a gente reage àquela decepção, àquela calúnia, vai nos colocar em outro nível. Então, ali eu comecei a entender que eu tinha que examinar melhor, analisar melhor quem eram as pessoas que estavam ao meu lado, se elas de fato gostavam de mim, que princípios elas carregavam, que princípios as atitudes que elas tinham carregavam, se elas carregavam honra, se elas carregavam a mesma visão que eu carregava. E aí isso acabou me fazendo apurar mais o meu olhar para quem estava perto, quem deveria estar cada vez mais perto, quem merecia ali ser honrado, receber oportunidade, em quem eu deveria investir e quem não deveria mais estar na estação na nossa caminhada. E eu acredito que isso trouxe um princípio e um entendimento de sabedoria incrível, porque hoje eu posso olhar para as pessoas que se aproximam, para as pessoas que chegam. Eu não vou dizer que você fica mais seletivo, é 100%, né? Isso.
Mas eu acredito que eu acabo ali entendendo ainda mais, poxa, se essa pessoa carrega honra, se essa pessoa carrega amor pelo que faz, se essa pessoa carrega gratidão pelas oportunidades que ela recebe, eu preciso recompensá-la, eu preciso demonstrar para ela que eu também gosto que ela esteja perto de mim, que ela também é importante para mim, que ela também é importante para a empresa. E isso foi trazendo para a gente uma conduta de honra. Então, hoje, de fato, quando eu olho para a equipe que está conosco, eu carrego uma gratidão e uma honra por tudo aquilo que nós construímos juntos e uma visão ali muito mais ainda de cuidar e não o que talvez o inimigo tivesse usado para me fazer me distanciar das pessoas, na verdade me fez ter uma visão ainda mais clara de quem deve estar ali próximo, para que eu pudesse cuidar ainda mais, dar mais oportunidades, dar as oportunidades certas e ir fluindo e caminhando junto com essa pessoa lado a lado. E o interessante é que eu já conversei com pessoas que foram traídas nesse contexto, né? E é muito comum essas pessoas chegarem e falarem assim, eu não vou mais confiar em ninguém, eu não vou mais ter ninguém ao meu lado, eu vou me distanciar, deixa essas pessoas aí. Eu já ouvi pessoas falarem até assim, eu quero o mal mesmo, agora, já que me fez maldade e tal. E aí eu sempre falo, olha, vale a pena confiar nas pessoas, né? É claro que o ser humano ele é falho, né? Ele é passível a erros, existem as pessoas mau caráter sim, mas existem pessoas boas, né? Existem pessoas de coração bom, existem pessoas que estão comprometidas com a visão, porque a gente fala que submissão não tem a ver com... A gente às vezes associa submissão com escravidão, né? A pessoa submissa, mas na realidade submissão é você estar na mesma visão, estar sob a mesma visão. Então, pessoas que compram a sua visão, né? Assim como a gente também compra a visão das pessoas, né? Quais são os seus sonhos? É uma pergunta que a gente faz muito com os funcionários. E eu quero fazer uma pergunta que é chave para o momento atual agora, né? A gente criou um projeto, né? Um produto chamado Exponencial. Inclusive, o Exponencial foi a palavra do nosso ano, né? Todo ano a gente define o ano em uma palavra e no ano passado foi obediência, nesse ano foi exponencial. E o exponencial tem a ver com multiplicação, né? Com algo fluido ali, com uma multiplicação orgânica, né? Desenvolvida ali, fruto de uma sequência de ações. Como é o exponencial? Assim, eu queria que você me respondesse como é o exponencial e a sensação que você tem em estar produzindo o exponencial, em estar à frente do exponencial, porque com o exponencial a Priscila sai dos bastidores da operação, né? De ser aquela pessoa que está organizando, mas que ninguém está vendo ali muitas vezes, e você se apresenta para o mercado. Você começa a falar, você começa a gerar vídeo, você começa a cuidar de pessoas, você agora não é mais a gestora da produção, você é a própria produção. E aí eu gostaria que você me falasse assim, como tem sido essa experiência e como é o exponencial, o que é o exponencial? O exponencial, eu acredito que ele começou, que a primeira pessoa que passou pelo processo exponencial foi eu mesma. Perfeito. Então, eu acredito que Deus começou a transformar dentro de mim, de dentro para fora, para que chegasse um momento em que o meu transbordar fosse que outras vidas pudessem passar por esse processo também. Então, o programa exponencial foi montado com 3 pilares: identidade, propósito e influência. Perfeito. Então, à medida que você entende quem você é dentro do pilar identidade, por que Deus te criou, como Deus te criou, e que você vai fomentando ali a sua conexão de identidade e entendendo que você é daquela forma porque você carrega aqueles valores, aquelas habilidades, aqueles dons, e não porque você é menor ou maior do que o outro que está do seu lado, que muitas vezes é seu concorrente, mas que você tem uma forma natural de fazer as coisas que se você utilizá-la, vai ser mais leve. Como você vai seguir no seu dia a dia, porque você carrega naturalmente essas habilidades. Sim.
E aí a gente começa ativando esse processo de autoanálise, de conhecimento. Depois a gente vai para o pilar propósito, que é colocar esses dons, essas habilidades, e dons em inglês significa gift, que traduzido é presente. Então, dons são presentes que Deus nos entregou para que a gente possa abençoar outras pessoas. Então, colocar esses dons e essas habilidades em movimento para que o nosso propósito faça sentido. Então, é amar o outro como a si mesmo. Então, eu me amo primeiro, entendo como eu funciono, vou fluindo daquela forma me de operar. aceito, né? Isso, me assumo, né? Assumo minha identidade. E aí, começo a dar movimento àquilo que Deus me entregou para fazer sentido. Porque de nada adianta ter todos esses presentes, todas essas habilidades, todos esses talentos guardados dentro de você, todo esse potencial, porque o potencial é um talento não utilizado, e ele não está funcionando e fluindo para o próximo. E aí a gente começa a encontrar sentido e, naturalmente, dentro desse processo, à medida que você vai abençoando o próximo, você vai influenciando, e aí é quando entra o marketing. Né? Que é quando entra o quê? Os métodos, a forma que você deve aparecer, como o outro deve me enxergar, qual o arquétipo que vai ser notado quando me verem, mas tudo sempre baseado na verdade. Na verdade de quê? Quem eu sou de verdade? O que eu carrego realmente? E não em uma máscara que foi criada, e não em um método que foi criado para que você seja iguais aos outros, como uma produção em série em que todo mundo é igual. E a gente tem visto, né? Eu tenho tido o privilégio de ver em cada encontro, em cada reunião desses, é um programa feito 1 a 1, eu e as mulheres, e você e os homens, né? A gente caminha ali junto quando se trata de homens, e com relação a mulheres isso é feito 1 a 1. E eu tenho recebido muitos feedbacks valiosíssimos, assim. Tem pessoas que nem foram para o segundo encontro da identidade, mas fizeram um primeiro encontro, startou a autoanálise dela, aquilo que ela carrega, ela começou a se enxergar diferente, e aí começa a receber mensagens. Pri, a minha vida já mudou, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, eu já era assim, eu não sabia, e eu carrego essa força, eu não sabia, as coisas estão mais leves, a minha mochila não tá mais tão pesada, eu tô usando as minhas habilidades. Então, assim, muitas vezes a pessoa nem chegou ainda no final do processo, mas o fato dela ter parado e ter dito, poxa, eu vou investir em mim, eu vou me encontrar, ter um encontro marcado comigo mesma, faz ativar esse processo exponencial. E o nome, além de ser a palavra que a gente escolheu para o nosso ano, e eu gosto muito de compartilhar isso porque exponencial foi a palavra que Deus nos entregou para o nosso ano, mas com poucos dias que o ano tinha começado, a gente entendeu que não era uma palavra só para a gente. Era uma palavra tão forte que ela precisava abençoar outras pessoas e virar um programa. E essa palavra tem a ver com exatamente aquilo que a gente quer startar em cada pessoa que encontra conosco. De, poxa, você tem talento, você tem energia, você tem potencial, você tem características, e Deus te fez para você voar muito mais alto do que o que você está imaginando, só precisa de um alinhamento. Incrível, incrível. E essa experiência que a gente teve, né, de sair dos bastidores e ir para frente, né, ali das câmeras, né, você está assistindo agora um podcast que talvez fosse improvável de existir há 5 anos atrás, né? Quando a gente se escondia por trás da câmera e por trás do argumento de dizer que a gente era de bastidores. Mas, na verdade, ali era o nosso medo de se apresentar, né? De ser criticado, de ser apontado, né? E hoje a gente entende o quão necessário é se apresentar. Porque se a gente não tivesse aqui, não existiriam milhares de pessoas que foram abençoadas através de nós. Várias empresas, né? A gente está caminhando aí para a marca de 1.000 empresas promovidas, né? Desenvolvidas no âmbito digital. Eu fico imaginando a quantidade de funcionários que essas empresas passaram a empregar depois que aplicaram o nosso método, né? A gente nunca vai saber, né? A gente só tem números ali, mas números são dados curtos ainda, né? Então, você que está nos ouvindo e nos
assistindo, procure se apresentar, procure fazer um alinhamento, procure entender quem você é, qual é o seu propósito, para que você possa comunicar isso. Pessoas precisam lhe conhecer, pessoas precisam descobrir o que você tem para oferecer, que é algo grandioso, só seu. Como a Pri disse, gifts, dons são gifts, Deus entregou só para você. Cada pessoa recebe um gift diferente de Deus, sendo que cabe à pessoa entregar, compartilhar esse gift ou não, ou ficar. Eu falo que água parada vira pântano. Então, do que adianta você beber muita água se você não deságua? Vira um mar morto, que é um mar ali que as águas são paradas, né? Vira pântano. A gente está encerrando esse momento e eu quero que você olhe para essa câmera agora e você converse com Deus e você fale para Deus a sua gratidão, você compartilhe o que está no seu coração com Ele e, ao mesmo tempo, eu quero que você faça um pedido para os próximos 14 anos. Né? O que você quer que Deus entregue para você e para as pessoas através de você nos próximos anos. Amém. Quando fala de Deus, a gente começa a chorar antes de começar a falar, né? Mas eu sou uma pessoa extremamente objetiva, né? E sobre falar com Deus, eu diria o seguinte: Pai, obrigada por enxergar uma força que existia e existe dentro de mim. E eu, Priscila, nunca enxerguei. Porque o Senhor sabe de todas as minhas dificuldades, dos desafios, do esforço que eu faço todos os dias e que em momentos tão difíceis eu fiz além das minhas forças, mas o Senhor me encontrou e disse: eu enxergo força nela, eu enxergo um coração obediente e eu vou fazer mais do que ela imagina, porque eu estou enxergando algo que ela não está enxergando. Então, eu agradeço, porque o Senhor não me achou tão pequena quanto eu achava que eu era. E sobre os próximos anos, o que eu quero te pedir é que a tua presença nunca se aparte da minha vida. Que aquilo que eu fale flua do teu coração, que todas as pessoas com quem eu encontrar, elas possam ter acesso aos céus, que a vida delas, a família, as empresas possam ser transformadas a partir das palavras que o Senhor vai colocar em mim. Porque isso é o bem mais valioso que eu posso carregar. É a tua presença, é te obedecer, é ser reconhecida como aquela com quem Deus anda. Muito obrigada, te amo muito e a gente tá junto até a eternidade. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Não perguntou, né? A gente tem que pegar ele também, porque ele pega todo mundo nessa mesa. Eu quero que você olhe para essa câmera e diga para Clube Fiel, sua filha que vai completar 14 anos. Talvez a filha que lhe deu mais trabalho, a que lhe dá muitas alegrias, e que você diga para ela como é ser pai dessa criança, pai dessa geração, carregar essa mente brilhante além do tempo que você carrega, ter essas visões fantásticas que você tem, que eu acho que você tem 2 cérebros. Mas eu quero que você diga para ela como foi essa caminhada e o que você espera para o futuro, o que te alegra, o que arde no teu coração e que você quer carregar durante todos os anos de vida que Deus vai te dar, que são muitos, eu tenho certeza. Sim. Então, Fiel, você é a minha filha mais velha. Você nasceu quando eu ainda era imaturo, mas cheio de sonhos. Quando você nasceu, eu decidi ir além. Eu decidi que nós teríamos um relacionamento 24 horas. Eu durmo pensando em você, eu acordo pensando em você,
eu passo todas as horas do meu dia pensando em fazer com que você seja melhor. E eu entendo que você é um útero. Você é um útero que, através de você, nascem muitos filhos. Muitos filhos. Então, se eu sou um pai, você é uma mãe. E eu não consigo mensurar a quantidade de filhos que surgiram através de você, porque se a gente for contabilizar a quantidade de funcionários, até dá para ter uma ideia, mas essas pessoas, elas hoje abençoam outras pessoas. Se a gente for pensar em clientes, do mesmo jeito, porque você é uma compartilhadora de visão. E eu sou muito grato por ter tido o privilégio de fazer com que você nascesse. Não só eu, mas a Priscila também, que é a sua mãe. Se eu sou o seu pai, a Pri é a sua mãe. E nós juntos conseguimos colocar você no mundo. E quão bom foi isso, sabe? Porque através de tudo que acontece dentro desse útero, vidas são abençoadas, negócios se tornam prósperos, acontecimentos marcantes surgem. E eu estou aqui emocionado, lembrando dos 14 anos que nós percorremos e cheios de expectativas, cheio, transbordando de expectativa para os próximos 14 anos. Né? Eu vejo expansão, vejo reconhecimento, vejo honra, vejo gratidão, vejo pessoas falando assim, eu precisava conhecer vocês. Quando eu falo vocês, não é o Diego e a Priscila, são vocês que estão dentro da agência, dentro da Clube Fiel. Eu sempre falo que quem está debaixo dessa visão se torna próspero. É impossível você estar num ambiente de honra, num ambiente onde foi construído e criado por Deus e não ser honrado, e não obter honra e não honrar também. Então, eu te amo, Clube Fiel. Eu quero continuar pensando em você todo o tempo, embora a minha família às vezes tenha até ciúmes, mas eu falo, né, que você é a primogênita, né, usando essa metáfora aí do filho, e que o nosso relacionamento esteja cada vez mais saudável, feliz e próspero, para a honra e glória de Deus, porque você é uma empresa construída, dirigida e planejada pelo Senhor, pelo nosso Pai, que é Deus. Amém. Nós estamos encerrando esse podcast especial, contando a história, um pouco da história, né, da Clube Fiel, 14 anos, dia 1 de setembro de 2022, completa 14 anos de trajetória e que muitos e muitos anos venham pela frente. Obrigado por você ter nos assistido até o final. Curta aí, compartilhe com seus amigos essa história e até a próxima.